convidado de hoje. Eu preciso dizer para vocês que ele é o melhor amigo virtual que alguém pode ter no mundo. Padre. A gente já se falou tantas vezes, né, pelo WhatsApp e nunca Não tinha se é? encontrado. Padre Fábio de Mello, meu grande amigo, ele já me ajudou em tantas ocasiões, gente, vocês não têm noção. E aí é a primeira vez que a gente está se dando um abraço, um aperto de mão. Muito Que delícia bom te receber aqui. Obrigado. Obrigada. Ser recebido nos Estados Unidos por uma pessoa tão especial. Obrigado. Ai, nem me fale. Muito obrigado. Nem me fale. Gente, eu tô me sentindo tão importante. Ele resgatou uma coisa tão boa dentro de mim que vocês não têm noção. Né, padre? Porque eu já passei por poucas e boas, já desabafei muito com você, né? Faz parte da vida. São os mosaicos, né? Eu tenho uma amiga minha, Nívia, que faz mosaico. Ela chama-se Ziza Fernandes. E ela diz que o mosaico foi para ela uma leitura da vida. Primeiro porque ela não pode estar ansiosa para fazer, porque senão ela se corta toda. O mosaico você precisa de no mínimo umas 5 horas de concentração, até que você consegue mexer e quebrar as pedras. Eu acho que na vida da gente acontece a mesma coisa. O tempo todo nós estamos fazendo mosaico, às vezes a gente se fere muito, não tem a menor noção de como aquilo vai ficar, mas o tempo se encarrega de nos mostrar que era para ser daquele jeito mesmo. E às vezes a gente encontra um carinho, né, onde a gente menos espera, né? Porque assim, numa das nossas conversas, gente, que eu estou dividindo aqui com vocês no meu programa, o padre também passou por umas situações difíceis, né, com a perda da sua irmã, e eu mandei uma mensagem para ele assim, padre, como é que o senhor está? Estou tão preocupada, porque às vezes a gente sendo padre, as pessoas acham que a gente não tem o direito de sofrer. Não tem o direito de passar por coisas ruins, né? Tá sempre pegando a energia dos outros, isso cansa, não cansa? É muito desgastante porque acaba sendo uma construção cultural que a gente não tem como voltar e modificar. Mas as pessoas olham para os padres como pessoas muito prontas, como aquelas que estão sempre aptas a dizerem alguma coisa, mesmo quando a vida pede um silêncio. E ontem mesmo, numa oportunidade que eu tive de encontrar uma menina lá no parque da Disney, ela me abraçou, ela chorou muito porque tinha o irmão que tinha acabado de descobrir que estava com câncer. E eu estava exausto. Sabe quando depois daquele dia que você não consegue físico, né? Porque parque da Disney cansa. Começamos nas montanhas russas às 10 da manhã, saímos às 7 da noite, então estava exausto. E foi impressionante como naquela hora eu me senti na necessidade de me recompor, sabe? De esquecer o cansaço que eu tinha para oferecer alguma coisa àquela moça. Então o padre é isso mesmo, de alguma forma. Ele é o esteio, né? As pessoas nos olham sempre assim. E vai ser difícil quebrar um pouco esse espaço para que eu tenha condições de me mostrar frágil também. Mas acho que isso é agora, né, padre? Porque assim, a Igreja Católica, com o senhor, com vários outros padres, agora conseguiram resgatar muitos fiéis, né? Eu falo isso porque assim, eu sou de Paraíba do Sul, interior do Rio. Eu tinha aula de catecismo, eu me crismei, eu fiz tudo direitinho, mas eu senti uma distância muito grande minha para o padre. Eu acho que nos discursos, nos sermões da igreja, era uma coisa muito chata, porque não aproximava o fiel da igreja, era uma coisa muito ditadura, não tinha essa coisa de aproximar, de você falar a sua verdade, de fazer brincadeira. E o que eu vejo em você é o bom humor, é brincar com as próprias coisas erradas das nossas vidas, que faz com que a pessoa se aproxime, porque está rindo de si mesmo, é a melhor maneira de se encontrar. Eu acho que a gente nunca perde quando a gente opta pelo humor. Aquele humor que nos permite ser respeitoso, né? Porque eu não gosto de... Eu jamais me imagino fazendo uma piada que possa ser... agredir alguém. Mas eu acho que o padre, ele nunca perde quando ele opta pela leveza. Como você mesma disse, às vezes a gente vai para a igreja e você não se identifica muito com o que está falando ali, porque é um discurso muito pronto, muito teórico. E quando a gente permite que aquela reflexão entre nos rios da nossa vida, aí fica diferente, o outro escuta e fala, não, ele está falando comigo, porque eu também sinto isso, eu também sinto, eu também tenho medo, eu também tenho os meus cansaços. E é muito bom quando eu consigo, como padre, ser alguém que tem o direito de dizer isso. Eu não abro mão da minha humanidade para ser quem eu sou. E eu acabo ficando muito mais livre. Você tem muita personalidade, mas você sofre com isso? Já sofri mais. Hoje eu tenho ficado mais confortável com o desconforto. Entendi. Porque eu serei sempre criticado. Serei sempre... O senhor, qualquer pessoa que está exposta... Eu sempre digo isso. Até a pessoa que agora nos assiste, que talvez não tenha uma vida pública, mas tem uma rede social, ela se expõe numa medida.
Quanto maior é a medida em que se expõe, maior será também a possibilidade de ser agredido, de ser criticado. E eu acho que a gente tem que ter uma maturidade de pensar, olha, esse é o meu lugar, é assim que eu me sinto coerente, então eu vou viver o lado bom e o lado ruim de ser quem eu sou. Eu sei Ninguém quem me eu sou, prometeu que então seria. ninguém Justamente. prometeu que seria só flores, Seria né? bom, que seria fácil. Não, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas livres, elas incomodam muito. Aquelas que não conseguiram alcançar essa liberdade, que gostariam de ter essa liberdade, não têm. Então é mais fácil atacar o que é livre, o que conseguiu, o que ela não conseguiu. Então essa distância nos torna mais lúcidos diante das escolhas que a gente faz. Eu fico muito mais tranquilo em saber que eu estou apanhando por ser quem eu sou, do que apanhar por ser quem não fingir eu ser sou, uma outra justamente. pessoa, exatamente. É, porque é difícil, né? Eu acho que não vale a pena, né? Não vale a Essa pena. vida é tão curta, não é? Muito curta. Muito curta. A gente não pode nem pensar, Não. porque dá um desespero. E você tem noção de quanta gente o senhor consegue atingir, assim, né, com a canção nova, com as palavras que você deixa no Instagram, com as suas... Tem noção de quantas casas você invade e faz bem pro coração? Eu não tenho, não. E às vezes é bom não ter, porque eu sempre gosto de falar como se eu estivesse conversando com uma única pessoa. Tudo que eu posto, eu fico pensando em uma única pessoa. Eu faço o meu programa de televisão, eu sei que milhares de pessoas me assistem, mas eu gosto de achar que eu estou conversando com uma. Porque eu acho que é isso que aproxima. E eu acho que é isso que chega, porque, por exemplo, eu nas minhas noites de insônias profundas que eu tive por vários problemas que eu passei, eu ligava no YouTube a canção nova e deixava você falando lá. E tava lá fazendo faxina, porque eu sou muito ativa. Então, de madrugada eu arrumava armário, eu fazia faxina na cozinha, deixava tudo organizado para os meus filhos. E aí tinha hora que eu parava e falava assim, peraí, o padre agora falou pra mim, preciso voltar a isso. Foi pra mim que ele disse isso. Porque chega de uma tal forma a palavra, no momento que você tá precisando, que vai direto no seu coração e parece que foi. Eu falei, mas ele não me conhece até então, a gente não tinha esse vínculo nem pelo WhatsApp. Como que pode a palavra abranger ao mesmo tempo e pegar no problema da pessoa? Eu acho que é aí que está a questão. Quando eu falo daquilo que eu vivo, eu naturalmente incluo todo mundo. Porque nós somos todos iguais, Nívia. Se você pudesse ouvir confissão como eu posso, você vai ver que nós pecamos pelas mesmas causas, nós acertamos da mesma forma, nós queremos os mesmos sonhos. Há variações, mas os sofrimentos humanos são sempre os mesmos, em qualquer lugar do mundo. Não tem jeito. Adélia Prado gosta de dizer, né, a grande escritora que é, alguém um dia perguntou para ela, Adélia, como é que você, sendo tão grandiosa, escolhe viver em Divinópolis, interior de Minas? Ela fala, porque a única coisa que existe na vida é o cotidiano. E o cotidiano é igual em todo lugar. Né? Ele é igual em todos os lugares, porque onde eu vou, o meu cotidiano estará. E o mais bacana que eu vejo nas suas pregações, será que eu posso dizer assim, é que o senhor não faz diferença, o senhor enxerga o ser humano. Não interessa o que ele é, a escolha que ele fez, respeita a escolha e enxerga como gente. E isso eu acho que é por isso que você tem milhões e milhões e milhões de seguidores. Atenção, galera que segue o Padre Fábio. Podem me seguir também, sou amiga dele, eu sou gente boa, não sou o padre. Demais, demais. Mas é isso, né, que consegue atingir tanto. Porque não tem como ser diferente de Jesus, né? Eu quero ser padre cristão, então eu tenho que ser Mas o semelhante Padre Fábio a tem Jesus. defeito? Demais, tenho muitos. E qual que é o seu pior defeito pra você? Ansiedade, talvez. É o defeito dos arianos. Eu sou ariano. Eu sou ariana também. Sou ansioso demais, meu Deus. Às vezes eu quero antecipar o tempo, fazer o que é para ser feito amanhã. Isso me causa um desconforto muito grande. Mas antes você estava dizendo, eu acho interessante porque eu aprendo isso com Jesus. Quando ele encontra com a prostituta, ele não vê uma prostituta. Ele vê uma mulher. Uma mulher. Só. Quem enxergava a prostituta era aquela multidão que estava ao redor, marcada pelo preconceito, pela mesquinharia. E eu gosto muito, Nívia, de na minha vida me colocar assim, como alguém que encontra pessoas, independente do que ela faça da vida dela. Eu nunca me privo da oportunidade de aprender com alguém, ainda que seja muito diferente de mim, ou de ser tocado pela existência do outro. Eu lembro que eu vivia há uns 2 anos no Brasil um episódio que foi muito interessante quando eu
conheci aquela travesti Luana Muniz, que inclusive faleceu. Faleceu, eu acompanhei, estava lá ainda. Luana foi uma pessoa que me marcou muito. E no primeiro momento eu não queria me aproximar, porque aquela figura, quando eu me deparei com ela era tão diferente de mim. E a primeira coisa que me ocorreu foi a coisa mais mesquinha, foi a preocupação com a minha imagem. Sim. Meu Deus, eu já apanho tanto nas redes sociais. O que vão dizer do padre Tira tirando uma lá foto da travesti? Pronto, Então esse foi o primeiro momento. Foi o mais mesquinho de tudo. Mas quando ela se aproximou de mim, e depois quando eu tive a oportunidade de saber quem ela era, aquilo me desconstruiu de uma forma tão positiva que eu fiquei pensando, gente, é assim que a gente é cristão. E depois descobrir todo o trabalho filantrópico, que inclusive você ajudou, né? Quando a gente que fez ela a campanha, fazia, foi. A gente fez uma campanha para ela lá no nosso grupo de WhatsApp. Ela, uma pessoa que tinha uma sensibilidade imensa de cuidar das outras e continuava tendo a vida de erros dela aos nossos olhos. Aos nossos olhos, não somos nós que temos que julgar, né? Justamente, eu acho que não cabe a mim. O Papa já nos desobrigou disso, e quem sou eu para julgar o outro? E que Papa maravilhoso que a gente tem agora, né? Um homem muito especial, né? Muito especial. Eu acho que os católicos estão voltando por causa dessa nova geração, do Papa, da sua figura, de várias outras pessoas, porque assim, eu senti um afastamento da igreja, eu tenho 43 anos, muito grande, eu tive um lapso. Uma cisão ali. Eu fui voltar há pouco tempo. Eu me senti muito longe da Igreja Católica por causa desse tipo de diálogo, de discurso, de que se você separou, você é divorciada, você não sei o quê. Não serve para mais nada. Não serve mais para nada, você já se sente mal com a situação, ninguém quer divorciar. Ainda mais com filho, ninguém já quer se é sentir... desconfortável, É desconfortável, né? você se sofre você se sentir a diferente da história e ainda ter que passar por isso. É difícil mesmo. E uma coisa que eu acho interessante no Papa Francisco, primeiro, que eu acho que a coragem que ele tem de tocar nessas feridas faz com que aqueles que prestam atenção olhem de outra forma. Até mesmo quem não é católico, quem não tem muita ligação com a religião, admira o Papa Francisco. Sim. Por ser ele um homem verdadeiro. Eu acho que o seu filho, por exemplo, ele não vai frequentar a igreja da mesma forma como você frequentou. Exatamente. Talvez por uma obrigação, por uma... Porque tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer aquilo. Né? Não. O seu filho, ele questiona. Ele tem uma liberdade interior muito maior do que você teve. Então, ou ele vai descobrir o valor de ser cristão, ou ele não será. Pela imposição, hoje as pessoas não serão mais. Não serão mais. Então, hoje, ou você convence pelo diálogo e pelo exemplo. E pela admiração. Admiração. A pessoa tem que olhar pra gente e falar, ele é cristão, mas é bacana então ser, porque ele é bacana. Porque ele é gente como a gente, porque ele me faz rir, porque eu admiro. E aí, tudo isso que eu enxergo. Você sabe que eu via muito isso, gente como a gente, nas brincadeiras que eu fazia e também nas coisas que eu sentia. Porque da mesma forma como eu partilho as minhas graças, eu partilho também os meus sofrimentos. E isso faz com que a nossa verdade fique mais aflorada. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que hoje as pessoas estão com menos disposição para lidar com a mentira. A verdade nos encanta muito mais. É igual esse monte de perfil de pessoas aparentemente felizes. Você começa a criar uma rejeição por isso. Aquele casalzinho sempre perfeito, aquelas fotos, tudo muito comigo não vai tudo muito acontecer decorado, nada, tudo muito enfeitado. Não, parece que a gente prefere aquilo que beira quase que uma exposição de uma vergonha. Eu, por exemplo, eu me identifico com os que são expostos em suas vergonhas. Porque a internet é tão cruel, né? Não é? Você pega um pedacinho da vida daquela pessoa, alguém filmou e depois joga aquilo e ela vira uma espécie de purgatório de todo mundo. Eu me identifico muito mais com quem sofre do que com quem filma. Então eu acho que isso é bacana. É uma terra de ninguém, né? Que a gente está todo mundo Eu tenho muito tá mais exposto. vontade de encontrar a pessoa que está sendo escorraçada por todos. Igual um episódio que teve lá no Brasil, uma menina que foi pega no motel com o melhor amigo do marido dela. Sim, eu lembro extremamente disso. desconfortável. E o outro do lado botando foguinho, né? Mas eu lembro para dessa mim, história. a pior figura daquele vídeo não é a menina que foi flagrada em adultério.
é aquele rapaz que não mostra o rosto, que fica fazendo um Que contexto... vergonha, hein, fulana? Isso. Que não sei o quê, colocando a menina mais para baixo ainda do que ela Como já se estava. ele tivesse uma vida perfeita, Sim. né? Porque eu faço uma leitura da sociedade a partir daquele vídeo muitas vezes. Nós somos, às vezes, as três pessoas. Às vezes nós somos o traído, às vezes nós somos a traidora e às vezes nós somos aquele que faz questão de mostrar... põe foguinho na vida dos outros. Justamente. Que faz questão de mostrar a vergonha do outro como uma forma de esconder as suas vergonhas. Então, acho que na sociedade a gente acaba se dividindo nesses três grupos. E, vez em quando, o dominó roda. De repente você é o traído, de repente você é o traidor, de repente você é o cruel. A vida é isso, né? Nós estamos fazendo esse processo todo. E eu, pessoalmente, me identifico muito com aquele que está no desfavor, sabe? Eu acho que essas pessoas me inspiram muito. Qual a sua expectativa aqui pra gente nos Estados Unidos? Desses shows todos que você vai fazer, já fez? Encontrar esse povo que tem saudade de casa. Todo mundo vai orar junto. Ouvir uma música que música possa linda. fazer a gente rezar, que possa fazer a gente se alegrar. É isso que eu quero. Para mim, toda oportunidade que eu tive, e é a primeira vez que eu venho profissionalmente, nas outras vezes foi tudo muito improvisado, 2, 3 membros só da Mana. Hoje não, nós estamos com a equipe completa, então nós vamos fazer um trabalho como a gente faz no Brasil. E eu fico muito feliz de poder oferecer a esse povo querido brasileiro, que tem sede de Deus, que tem sede de Brasil, eu poder trazer essa alegria a eles. Então, padre, sua bênção. Deus te abençoe. Queria muito fazer isso.